Capítulo 47. A tempestade desabou quando estavam a 2 quarteirões do prédio de Bryce, ensopando-os em segundos. A dor lancetava o antebraço e o ombro de Hunt quando ele pousou no telhado, mas o anjo a engoliu. Bryce ainda estava trêmula, o rosto alheio o suficiente para que ele não a soltasse de imediato ao colocá-la de pé no piso molhado de chuva. Ela ergueu o olhar para o anjo quando percebeu os braços dele ainda em sua cintura. Hunt não conseguiu reprimir a carícia do polegar nas costelas da semiférica. Não conseguiu evitar repeti-la uma segunda vez. Bryce engoliu em seco, e ele acompanhou cada oscilar daquela garganta. A chuva que corria pelo pescoço, o pulso latejando delicadamente sob a pele. Antes que ele pudesse reagir, ela se inclinou, abraçando o anjo. Apertou com força. Hoje foi um dia ruim, disse ela contra o peito encharcado dele. Hunt a envolveu nos braços, desejando que o próprio calor aquecesse o corpo trêmulo. Sim. Fico feliz que não tenha morrido. Hunt bufou uma risada, enterrando o rosto no pescoço da fêmea. Eu também. Os dedos de Bryce se crisparam na coluna do anjo, gentis e exploradores. Cada um dos sentidos de Hunt se resumia àquele toque, subitamente desperto. Devíamos sair da chuva, murmurou ela. Devíamos, ecoou ele e não se mexeu. Hunt. Não sabia dizer se o nome era um aviso ou uma exigência ou algo mais. Pouco se importou enquanto roçava o nariz na coluna molhada de chuva daquele pescoço. Porra, como ela cheirava bem. Ele repetiu o gesto, incapaz de se conter ou de se fartar daquele perfume. Ela inclinou o queixo de leve, apenas o bastante para expor mais o pescoço ao anjo. Inferno, sim. Hunt quase gemeu as palavras conforme se permitia aconchegar o rosto naquele pescoço macio, delicioso, ávido como um maldito vampiro por aquilo, cheirá-la, prová-la. A sensação suplantando cada instinto, cada dolorosa lembrança, cada promessa que já fizera. Os dedos de Bryce apertaram suas costas. Em seguida, começaram a acariciá-las. O anjo praticamente ronronou. Não se permitiu pensar, não enquanto roçava os lábios no ponto em que havia aninhado o rosto. Ela se arqueou ligeiramente contra ele, contra a rigidez contida pelo couro reforçado da armadura. Engolindo outro gemido no pescoço de Bryce, Hunt abraçou com mais força o corpo macio, quente, e desceu as mãos para aquela bunda perfeita e linda que o havia atormentado desde o maldito primeiro dia e... A porta de metal para o terraço se abriu. Hunt já tinha empunhado a arma e apontava na direção do barulho quando Sabine a atravessou, rosnando, para trás. Capítulo 48. Hunt sopesou suas opções cuidadosamente. Ele tinha uma arma apontada para a cabeça de Sabine. A loba tinha uma arma apontada para o coração de Bryce. Qual dos dois era mais rápido? A pergunta martelava em seu crânio. Bryce obedeceu à ordem de Sabine e colocou as mãos para cima. Hunt podia apenas imitá-la, posicionando-se atrás de Bryce, de modo que a semiférica ficasse colada em seu peito e ele pudesse lhe envolver a cintura com a mão livre para apertá-la contra si. Conseguiria levantar voo rápido bastante para se esquivar de uma bala? Bryce não sobreviveria a um tiro a queima-roupa no coração. Morreria em segundos. Onde está seu amiguinho demônio? Ela conseguiu perguntar sobre o tamborilar de chuva. Sabine fechou a porta do telhado com um chute. As câmeras haviam sido desativadas. Algo necessário, ou a legião já estaria ali, tendo sido alertada por Marine. As imagens deviam estar rodando em looping, exibindo algo inofensivo, como Sabine havia feito no templo de Luna. Sinal de que ninguém, absolutamente ninguém, sabia o que se passava ali. Devagar, Hunt começou a subir o braço bom pelo corpo trêmulo e ensopado de Bryce. Nem pense nisso, Atalar, cuspiu Sabine. Ele interrompeu o movimento antes de conseguir proteger os seios de Bryce, o coração batendo ali embaixo. Sua armadura tinha blindagem suficiente para desviar uma bala, para absorver um impacto. Era melhor que ele perdesse um braço que poderia se regenerar do que ela.
Não podia conceber a última palavra. Mandei ficarem fora disso, e ainda assim não me deram ouvidos. Precisavam aparecer no covil fazendo perguntas que não tinham nenhum direito de fazer. Fizemos as perguntas porque você matou Danica, sua vadia psicótica, rosnou Bryce. Sabine ficou completamente imóvel, quase tão imóvel quanto um férico. Acha que fui eu? Antes sabia que a loba era um livro aberto cujas páginas ela jamais tentara esconder. Seu choque era genuíno. Acha que matei minha própria filha? Sibilou ela enquanto a chuva pingava de seu rosto estreito e anguloso. Bryce tremia tanto que Hunt precisou ampará-la com mais força. Então explodiu. Você a matou porque Danica ia tomar seu lugar como a prima. Você roubou o chifre para diminuí-la e tem invocado aquele demônio para matar qualquer um que possa ter testemunhado algo e humilhar Maika na cimeira. Sabine riu, um som baixo e oco. Quanta besteira! Você apagou a gravação do roubo do chifre do templo. Nós conferimos, rosnou Hunt. Você mentiu sobre a presença de Danica no local naquela noite e resmungou sobre sua filha ser incapaz de manter a boca fechada na noite de sua morte. Tudo de que precisamos para provar que matou Danica é ligá-la ao demônio Cristalos. Sabine abaixou a arma, recolocando a trava. A loba tremia de raiva mal contida. Não roubei coisa alguma, seus malditos idiotas, e não matei minha filha. Hunt não ousou baixar a própria arma, nem soltar Bryce. Não enquanto Sabine declarava fria e abatida. Eu a estava protegendo. Danica roubou o chifre. Capítulo 49. Danica não roubou coisa alguma, sussurrou Bryce. O frio a engolfava. Apenas o braço de Hunt em sua cintura a mantinha de pé. O corpo do anjo, uma parede cálida às suas costas. Os olhos castanho claros de Sabine, o mesmo tom dos de Danica, mas despidos de calor, brilhavam impiedosos. Por que acha que troquei as imagens? Ela pensou que o blackout a protegeria, mas não foi esperto o suficiente para cogitar que o áudio poderia estar sendo gravado e que captaria cada um de seus passos conforme deixava seu posto para roubar o chifre, e então retornava um minuto mais tarde, de volta à patrulha, como se não tivesse cuspido na cara da deusa. Se ela provocou o blackout para roubar a relíquia ou se aproveitou a oportunidade, não sei. Por que ela roubaria o chifre? Bryce mal conseguiu pronunciar as palavras. Porque era uma pirralha mimada que queria testar os próprios limites. Assim que recebi o alerta sobre o roubo do chifre, examinei os vídeos e troquei os arquivos em todos os bancos de dados. O sorriso de Sabine parecia um talho cruel. Limpei as merdas que ela fez, como fiz a vida toda, e vocês dois, ao fazerem suas perguntas, ameaçaram destruir o legado que ela deixou. As asas de Hunt se abriram de leve. Você mandou aquele demônio atrás de nós hoje à noite. As sobrancelhas pálidas de Sabine formaram um traço. Que demônio! Fiquei esperando aqui a noite toda. Pensei sobre sua maldita e estúpida visita ao meu covil e cheguei à conclusão de que precisava de um lembrete efetivo para ficar longe do caso. Ela reganhou os dentes. Amelie Ravenscroft está do outro lado da rua, prestes a fazer uma ligação, caso saia da linha, tá lá. Ela disse que estavam dando o espetáculo há poucos instantes. Um sorriso presunçoso, maldoso. Bryce corou e deixou que Hunt checasse a informação. Pelo modo como enrijeceu, soube que era verdade. E quanto ao que disse na noite em que ela morreu, continuou Sabine, Danica não conseguia manter o bico fechado, sobre nada. Eu sabia que ela havia roubado o chifre e sabia que provavelmente alguém a tinha matado por isso, porque ela não conseguia ficar calada. Outra risada fria. Tudo o que fiz foi para proteger minha filha arrogante e imprudente. Tudo que você fez foi ser uma má influência. O rugido de Hunt varou a noite. Cuidado, Sabine. Mas a Alfa apenas bufou. Vão se arrepender de ter cruzado meu caminho. Ela caminhou até a beirada do telhado, o poder rimbombando em uma fraca aura ao seu redor, enquanto analisava o mesmo salto que Bryce cogitara dar 1 ano e meio antes. Mas Sabine seria capaz de aterrissar graciosamente na calçada. A loba olhou sobre o ombro esbelto, as presas se alongando conforme concluía. Não matei minha filha,
Mas se colocarem seu legado em risco, vou matar vocês. Em seguida, saltou, transmutando-se em um clarão suave enquanto Hunt corria até a beirada. Mas Bryce já sabia o que ele iria ver. Uma loba pousando na calçada com leveza e desaparecendo na escuridão. Capítulo 50. Hunt não tinha percebido como a revelação de Sabine havia abalado Bryce até a manhã seguinte. A semiférica não saiu para correr, quase se atrasou para o trabalho. Tomou uma xícara de café, mas dispensou os ovos que ele havia feito. Mal trocara 3 palavras com o anjo. Sabia que ela não estava irritada com ele, que estava apenas processando tudo. Se aquele processo envolvia o que quase haviam feito no telhado, não ousou perguntar. Não era o momento. Mesmo que ele tivesse precisado de um banho frio, muito frio logo depois, e resolver o problema com as próprias mãos. Foi na intenção do rosto de Bryce, da lembrança de seu perfume e daquele gemido rouco que ela deixara escapar quando colou o corpo ao seu, que ele gozara, com tamanha intensidade que tinha visto estrelas. Mas aquilo era o menor de seus problemas, aquela coisa entre os dois, fosse o que fosse. Graças aos deuses, o ataque no parque não havia vazado para a imprensa. Bryce mal conversou depois do trabalho. Ele lhe fizera o jantar e ela brincou com a comida. Então se recolheu antes das 9. Com certeza não rolou qualquer abraço terminado em sarrada. O dia seguinte foi igual e o seguinte. Estava disposto a deixá-la em paz. Os deuses sabiam que, às vezes, até ele precisava de um tempo. Toda vez que matava para Micah, por exemplo. Tinha mais juízo do que sugerir que Sabine mentira. Afinal, não havia desculpa melhor do que acusar alguém morto. Sabine era sim um monstro, mas Hunt jamais a acusaria de mentirosa. A investigação estava cheia de impasses e Danica morrera pelo quê? Por um antigo artefato que não funcionava havia quase 15.000 anos e nunca funcionaria de novo. Danica teria tentado ela própria consertar e usar o chifre? Por qual motivo? Não fazia ideia. Sabia que tais pensamentos inquietavam Bryce. Por 5 malditos dias a semiférica mal comera. Apenas saía para o trabalho, dormia e voltava ao trabalho. Toda manhã ele preparava o café. Toda manhã ela ignorava o prato que o anjo lhe servia. Micah havia ligado apenas uma vez para perguntar se tinham conseguido alguma prova contra Sabine. Hunt mal tinha respondido que era um beco sem saída e o governador desligara. A raiva pelo caso ainda não solucionado quase tangível. Aquilo fora 2 dias antes. Hunt ainda estava à espera do inevitável. Achei que procurar armas fatais e antigas seria excitante, lamentou Lerraba, sentado em seu pequeno divã, assistindo a programas vespertinos genuinamente idiotas sem prestar muita atenção. Eu também, resmungou Bryce. Hunt ergueu os olhos de um relatório de evidências que estivera folheando, prestes a responder quando a campainha tocou. O rosto de Ron apareceu na imagem da câmera de segurança. E Bryce deixou escapar um longo suspiro antes de, silenciosamente, apertar o botão e deixar o férico entrar. Hunt girou o ombro rígido. O braço ainda latejava um pouco, eco do veneno letal que havia extirpado a magia de seu corpo. As botas pretas apareceram nos degraus acarpetados segundos depois. Aparentemente, a porta aberta da biblioteca tinha fornecido ao príncipe a pista de onde o grupo se encontrava. De imediato, Lerrabas uniu pelo espaço faíscas em seu rastro, conforme sorria e dizia: Vossa Alteza! Ron abriu um meio sorriso, os olhos logo pousando em Bryce. Não lhe passou despercebida a exaustão silenciosa e preocupada. A que devemos a honra? Ron se sentou em uma cadeira do lado oposto da mesa coberta de livros. Esther, embanhada às suas costas, não refletia as luzes da biblioteca. Vim ver como andam as coisas. Algo novo? Nenhum deles havia lhe contado sobre Sabine e aparentemente nem Declan. Não, respondeu Bryce. Alguma novidade sobre o chifre? Ron ignorou a pergunta. O que há de errado? Nada, Bryce endireitou a coluna. Ron parecia prestes a discutir com sua prima, então Hunt fez aos dois e a si mesmo, se fosse honesto, um favor e disse:
Estamos esperando o retorno de um contato na Casa das Muitas Águas sobre um possível padrão nos ataques do demônio. Descobriu alguma informação sobre a capacidade de anular magia do Cristalos? Dias haviam se passado e ele ainda não conseguia parar de pensar no assunto, a sensação de ver o poder apenas estalar e morrer em suas veias. Não, ainda não descobri nada sobre a criação do Cristalos, exceto que foi feito a partir do sangue do primeiro príncipe estrelado e da essência do próprio comedor de estrelas. Nada sobre a capacidade de anular magia. Ron assentiu para o anjo. Nunca encontrou um demônio capaz disso? Nunca. Feitiços de bruxa e pedras gorzianas renegam magia, mas aquilo foi diferente. Ele havia lidado com ambos, antes que o tivessem tolhido com a tinta de bruxa em sua testa. Eles o haviam acorrentado com algemas de pedras gorzianas das montanhas Dolos em um metal raro, cujas propriedades entorpeciam o fluxo da magia, destinado a altos inimigos do Império. A própria Corsa era particularmente adepta de seu uso, conforme ela e seus inquisidores subjugavam os Vanir entre os espiões rebeldes e seus líderes. Por anos, boatos de que os rebeldes vinham testando modos de transformar o metal em um spray que pudesse ser aspergido sobre os guerreiros Vanir nos campos de batalha circulavam pelos quartéis da 33ª. Ron indicou o antigo livro que havia deixado na mesa dias antes, ainda aberto no trecho sobre os féricos estrelados. Seu próprio comedor de estrelas imbuiu o Cristalos com sua essência. É daí que vem a capacidade do demônio de absorver magia, assim como o sangue do príncipe Pelias lhe deu a habilidade de rastrear o chifre. Bryce franziu o senho. E aí, seu sentido de escolhido não captou nenhum indício do chifre? Ron cutucou a argola de prata em seu lábio inferior. Não, mas pela manhã recebi uma mensagem de uma média bruxa que conheci outro dia. A que atendeu Hunt no jardim noturno? É um tiro no escuro, mas ela mencionou que existe uma droga relativamente nova no mercado, cujo uso começou a ser liberado. Magia de cura sintética. Hunt e Bryce se enrijeceram. Pode ter alguns efeitos colaterais sinistros se não for administrada com cautela. A bruxa não teve acesso à fórmula e aos testes, mas disse que pesquisas comprovaram que seu poder de cura é quase o dobro do da prima Lux. Acha que uma coisa assim pode consertar o chifre? Indagou Bryce. É uma possibilidade. E se encaixa naquela charada da luz que não é luz, magia que não é magia para curar o chifre. É meio do que se trata esse composto sintético. Os olhos da semiférica faiscaram. E já está disponível? Ao que parece, chegou ao mercado em algum momento dos últimos anos. Ninguém testou a droga em objetos inanimados, mas quem sabe? Se magia real não pode consertá-lo, talvez uma substância sintética consiga. Jamais ouvi falar de magia sintética, argumentou Hunt. Nem eu, admitiu Ron. Então, descobrimos um potencial modo de reparar o chifre, refletiu Bryce, mas não o paradeiro do chifre. Ela suspirou, e ainda não sabemos se Danica roubou o chifre em um impulso ou em algum propósito definido. Ron se sobressaltou. Danica fez o quê? Bryce abriu uma careta. Em seguida, inteirou o príncipe de tudo o que haviam descoberto. Quando terminou, o férico se recostou na cadeira, a perplexidade visível em cada traço do rosto. Independentemente de Danica ter roubado o chifre por diversão ou com alguma finalidade, não muda o fato de que ela o roubou. Hunt quebrou o silêncio. Acha que ela o queria para si? Para consertá-lo e usá-lo? Perguntou Ron com cautela. Não, respondeu Bryce em voz baixa. Não. Danica pode ter escondido coisas de mim, mas eu conhecia sua índole. Ela jamais teria cobiçado uma arma tão perigosa quanto o chifre, uma ameaça de tamanho vulto para o mundo. Ela esfregou as mãos no rosto. Seu assassino ainda está à solta. Danica deve ter roubado o chifre para impedir que o pegassem. E a mataram por isso, mas não devem ter encontrado a relíquia se ainda estão conjurando o cristal para caçá-lo. Ela gesticulou para a espada de Ron. Essa coisa não pode ajudá-lo a achar o chifre? Ainda penso que atrair o assassino com ele é a maneira mais eficaz de o pegarmos.
Ron balançou a cabeça. A espada não funciona assim. Além de ser exigente sobre quem a empunha, Esther não tem poder sem o punhal. O punhal? Perguntou Hunt. Ron desembanhou a espada, o metal cantando, e a pousou na mesa entre eles. Bryce se inclinou para longe da lâmina quando um ponto de luz estelar cantou ao longo do guarda-mão e brilhou na ponta. Chique, disse Hunt, recebendo um olhar feio de Ron, que havia erguido uma sobrancelha para Bryce, sem dúvida esperando algum tipo de reverência diante de uma espada mais antiga que aquela cidade, mais antiga que o primeiro passo dos Vanir em Midgard. A espada faz parte de um duo, explicou Ron. Um longo punhal foi forjado com o irídio extraído do mesmo meteorito que se chocou contra o nosso velho mundo. O mundo que os féricos haviam abandonado para atravessar a Fenda do Norte e entrar em Midgard. Mas perdemos o punhal faz eras. Nem mesmo os arquivos féricos têm o registro de como se extraviou, mas parece que foi em algum momento durante as primeiras guerras. É uma das inúmeras e insanas profecias féricas, resmungou Bryce. Quando o punhal e a espada se unirem, então o mesmo fará o nosso povo. Está literalmente gravado sobre a entrada dos arquivos féricos, seja lá o que quer dizer, emendou Ron. Bryce abriu um sorriso discreto diante da interrupção. Hunt sorriu. Aquele pequeno sorriso foi como um raio de sol depois de dias de chuva. Bryce fingiu não notar a expressão do anjo, mas Ron lhe lançou um olhar incisivo. Como se o príncipe soubesse de cada pensamento obsceno que tinha lhe passado pela cabeça, tudo o que havia imaginado enquanto se tocava, desejando que fosse a boca de Bryce a fazê-lo, suas mãos, o corpo macio. Merda, estava atolado até o pescoço naquela merda. Ron apenas bufou, como se soubesse daquilo também, e embanhou a espada novamente. Gostaria de visitar os arquivos féricos, suspirou Lerraba. Imagine toda aquela história milenar, todos aqueles gloriosos objetos. Acesso restrito, apenas para os olhos dos herdeiros puro-sangue, finalizou Bryce, com um olhar penetrante para Ron. O príncipe ergueu as duas mãos. Tentei mudar as regras, disse ele, sem sucesso. Eles permitem visitantes nos principais feriados, comentou Lerraba. A partir de uma lista pré-aprovada, argumentou Bryce, e duendes de fogo não estão nela. Lerraba virou de lado, apoiando a cabeça na mão flamejante. Eles me deixariam entrar. Sou descendente da rainha Hantida Hal. Sim, e eu sou a 7ª Esther, rebateu Bryce com ironia. Hunt tomou o cuidado de não reagir ao tom, a primeira centelha que havia visto em dias. Eu sou, insistiu a duende, virando-se para Ron. Ela era minha tataravó, que foi deposta nas guerras dos elementais. Nossa família caiu em desgraça. A história muda toda vez, explicou Bryce a Hunt, cujos lábios se retorciam. Não muda, queixou-se Lerraba. Ron também estava rindo agora. Tivemos uma chance de recuperar o título, mas minha tataravó foi expulsa da Cidade Eterna por... Expulsa? Sim, expulsa. Falsamente acusada de tentar roubar o consorte real da rainha impostora. Ela estaria se revirando nas próprias cinzas se soubesse o que aconteceu a sua última descendente, pouco mais que um pássaro numa gaiola. Bryce tomou um gole de água. É neste momento, rapazes, que ela arrecada dinheiro para comprar a própria liberdade. Lerraba enrubesceu. Não é verdade, ela apontou um dedo para Bryce. Minha bisavó lutou ao lado de Hunt contra os anjos, e isso foi o fim da liberdade do meu povo. As palavras crepitaram pelo anjo. Todos o encaravam. Lamento. Não tinha outras palavras em sua mente. Ah, disse Lerraba, voando até ele, enrubescendo. Não quis dizer... Ela apoiou o rosto nas mãos. Não culpo você. Liderei todos em batalha. Não vejo como culpar outra pessoa pelo que aconteceu com seu povo por causa da rebelião. As palavras soaram tão vazias quanto pareciam. Mas Shahá liderou você, disse Danaan, os olhos azuis atentos a tudo. Hunt se arrepiou ao som daquele nome nos lábios do príncipe.
mas se pegou olhando para Bryce para se torturar com a maldita anuência que encontrou em seu semblante. Apenas tristeza brilhava ali, e algo como compreensão, como se ela o enxergasse, como ele a enxergou no campo de tiro, assimilando cada um de seus cacos e pouco se importando com quão afiados eram. Sob a mesa, a ponta do sapato de salto roçou sua bota. Uma pequena confirmação de que sim, ela via sua culpa, a dor e não iria se esquivar. O anjo sentiu um aperto no peito. Lerraba pigarreou. Alguma vez visitou os arquivos féricos de Avanlin? Perguntou Ron. Ouvi dizer que são ainda mais grandiosos que os daqui. Ela rodopiou uma espiral de chamas no dedo. Não, respondeu Ron. Lerraba pigarreou. Alguma vez visitou os arquivos féricos de Avanlin? Perguntou a Ron. Ouvi dizer que são ainda mais grandiosos que os daqui. Ela rodopiou uma espiral de chamas no dedo. Não, respondeu Ron. Mas os féricos da Ilha das Brumas são ainda menos acolhedores que os daqui. Gostam de ostentar sua riqueza, não gostam? Comentou Lerraba, encarando Bryce. Igual a você, Bibi, gastando só com você e nunca comprando nada bonito para mim. Bryce afastou o pé. Não compro narguilé de morango quase toda semana? Lerraba cruzou os braços. Não conta como presente. Diz a duende que se tranca naquela pequena redoma de vidro, queima fumo a noite toda e me manda deixá-la em paz até ter acabado. Ela se recostou na cadeira presunçosa como um gato, e Hunt quase riu de novo ao ver o brilho naquele olhar. Bryce pegou o telefone do anjo de cima da mesa e tirou uma foto sua antes que ele pudesse protestar. Em seguida, uma de Lerraba e outra de Cynrix. Se Ron percebeu que ela não se preocupou em tirar uma foto dele, não disse nada. Embora Hunt pudesse jurar que as sombras se adensaram no cômodo. Tudo o que quero, Bibi, começou Lerraba, é um pouco de reconhecimento. Deuses me livrem, resmungou Bryce. Até mesmo Ron sorriu com aquela declaração. O telefone do príncipe tocou, e ele o atendeu antes que Hunt pudesse ver quem era. Flynn. Hunt ouviu vagamente a voz de Flynn. Precisam de você no quartel. Alguma briga idiota sobre a namorada de alguém ter dormido com outra pessoa e, sinceramente, estou cagando para isso, mas eles se machucaram de verdade. Ron suspirou. Chegou aí em 15 minutos, disse ele e desligou. Precisa mesmo moderar esse tipo de briga? Perguntou Hunt. Ron passou a mão pelo punho de Esther. Por que não? Porque você é um príncipe. Não sei como consegue fazer disso um insulto, grunhiu Ron. Por que não cuidar das merdas importantes? Argumentou Hunt. Porque o papai tem medo dele, Bryce respondeu por ele. Ron lhe lançou um olhar de aviso. Ele me suplanta em poder e hierarquia. E, no entanto, o rei fez questão de subjugá-lo desde sempre, como se você fosse alguma espécie de animal a ser domado. Ela pronunciou aquelas palavras com suavidade, mas Ron enrijeceu. Estava tudo bem, disse Ron tenso, até você chegar. Hunt se preparou para a tempestade iminente. Ele estava vivo da última vez que um príncipe estrelado surgiu, sabe? Nunca se perguntou o que aconteceu a ele? Por que morreu antes de fazer a descida? Perguntou Bryce. Ron empalideceu. Não seja estúpida. Houve um acidente durante o ordalho. Hunt manteve a expressão neutra, mas Bryce apenas se recostou na cadeira. Se é o que diz. Você ainda acredita naquela merda da qual tentou me convencer quando criança? Ela cruzou os braços. Queria abrir seus olhos para a verdadeira natureza do rei antes que fosse tarde demais para você também. Ron pestanejou, mas se endireitou balançando a cabeça enquanto se erguia da cadeira. Acredite em mim, Bryce. Sei há tempos o que ele é. Porra, tive de conviver com ele. Ron assentiu na direção da mesa bagunçada. Se eu descobrir algo novo sobre chifre ou a magia sintética de cura, aviso. Então encontrou o olhar de Hunt e acrescentou. Tome cuidado. Hunt abriu um sorriso franco que dizia ao príncipe que sabia exatamente em relação ao que devia tomar cuidado, e não dava a mínima. Dois minutos depois da partida de Ron, a campainha da porta da frente tocou de novo.
O que diabo ele quer agora? Resmungou Bryce, pegando o tablet que Lihaba tinha usado para assistir a seus programas toscos e consultando a imagem da câmera da frente. A semiférica deixou escapar um gritinho. Uma lontra e um colete refletivo amarelo se erguia nos flancos traseiros, uma pequena pata no botão mais baixo do interfone, que Bryce havia obrigado Jéssica a instalar para os clientes verticalmente deficientes. Na esperança de que um dia, de algum modo, encontraria um mensageiro peludo e bigodudo parado na soleira. Bryce disparou da cadeira 1 segundo depois, os passos rápidos sobre o carpete conforme corria pelas escadas. A mensagem que a lontra trazia vinha de Therion, doce e curta. Acredito que seja de seu interesse. Beijos, Therion. Beijos? Perguntou Hunt. Obviamente são para você, respondeu ela, ainda sorrindo por causa da lontra. Tinha-lhe dado um marco de prata em troca do qual recebera um torcer de bigodes e um pequeno vislumbre de presas. Aquele tinha sido facilmente o ponto alto do seu dia, de sua semana, de seu ano, sinceramente de toda a sua vida. À mesa da sala de exposição, Bryce tirou a carta de Therion de cima da pilha enquanto Hunt começou a folhear algumas das páginas abaixo. O sangue se esvaiu do seu rosto ao ver a foto na mão do anjo. Isso é um corpo? Hunt grunhiu. O que restou de um depois que Therion o arrancou do covil de um Sobek. Bryce não conseguiu reprimir o arrepio que lhe atravessou a coluna, tendo em média 7 metros e mais de 1 tonelada de músculos cobertos de escamas. Sobeks estavam entre os mais letais predadores a habitar o rio. Perversos e fortes e com dentes que podiam partir uma pessoa ao meio. O macho Sobek adulto podia afugentar quase quaisquer vanir. Ele é louco. Hunt bufou uma risada. Ah, com certeza. Bryce franziu o senho para a foto macabra. Em seguida, leu as anotações de Therion. Ele diz que as marcas de mordida no torso não são compatíveis com presas de Sobek. Essa pessoa já estava morta quando foi desovada no Istros. O Sobek deve ter visto uma refeição fácil e arrastou-se para sua toca a fim de saboreá-la mais tarde. Engoliu em seco e de novo observou o corpo. Uma fêmea dríade. A cavidade torácica havia sido rasgada, coração e órgãos internos removidos e marcas de mordida pontilhavam. Esses ferimentos parecem com os que você recebeu do Cristalos, e o laboratório das sereias calcula que a morte foi há 5 dias, julgando pelo estado de decomposição do corpo. A noite em que fomos atacados. Bryce estudou o relatório. Havia veneno cristalino nas feridas. Therion diz que conseguiu senti-lo mesmo depois dos testes da perícia. A maioria dos integrantes da Casa das Muitas Águas podia sentir o que fluía pelo corpo de alguém. Doenças e fraquezas e aparentemente venenos. Mas quando testaram, ela soltou o ar, a substância anulava a magia. Tinha de ser o Cristalos. Bryce se encolheu, continuando a leitura. Ele pesquisou os registros de todos os corpos encontrados por sereias nos últimos anos. Encontrou 2 com ferimentos idênticos e o mesmo veneno na mesma época. A semiférica engoliu em seco. Na época em que Danica e a Matilha morreram. Uma dríade e um metamorfo raposa. Os dois dados como desaparecidos. Este mês encontraram 5 corpos com as marcas e o veneno. Todos dados como desaparecidos algumas semanas depois do fato. Então, somos pessoas que não devem ter amigos íntimos ou família. Argumentou Hunt. Talvez. Bryce estudou a fotografia mais uma vez. Ela se obrigou a examinar os ferimentos. Um silêncio se abateu sobre eles, interrompido apenas pelo som distante do programa que Lehaba assistia no andar de baixo. Não foi essa criatura que matou Danica, disse ela em um tom de voz baixo. Hunt passou a mão pelo cabelo. Podem ser múltiplos cristalos. Não, insistiu ela pousando os papéis. O Cristalos não foi o que matou Danica. Hunt franziu o senho. Mas você estava presente, você o viu. Eu o vi no corredor, não no apartamento. Danica, a Matilha e as outras 3 vítimas recentes viraram pasta. Ela mal conseguia suportar dizer aquilo, pensar naquilo outra vez. Aqueles últimos 5 dias não foram
nada fáceis. Um passo depois do outro era o único modo de continuar depois do encontro desastroso com Sabine, depois da bomba que a loba jogara a respeito de Danica. E se eles tivessem procurado a coisa errada todo aquele tempo? Bryce ergueu a foto. As feridas não são iguais. O Cristalus queria seu coração, seus órgãos, não o transformar em um monte de carne. Danica, a matilha dos demônios, Tertian, a acólita e a sentinela do templo. Nenhum apresentava ferimentos assim, e nenhum tinha veneno no organismo. Hunt apenas piscou para ela. A voz de Bryce falhou. E se outra coisa apareceu? E se o Cristalus foi invocado para procurar o chifre, mas algo pior esteve no apartamento naquela noite? Se alguém tem o poder de conjurar o Cristalus, por que não invocaria múltiplos tipos de demônios? Hunt ponderou a ideia. Mas não conheço nenhum demônio que desintegra suas vítimas assim. A não ser que seja outro horror antigo, direto do fosso. Ele esfregou o pescoço. Se o Cristalus matou a Dríade, matou as pessoas cujos corpos acabaram jogados no rio pelos esgotos, então por que invocar duas espécies de demônios? O Cristalus já é letal como o inferno, literalmente. Bryce jogou as mãos para cima. Não faço ideia, mas se tudo o que sabemos da morte de Danica está errado, então precisamos descobrir como ela morreu. Precisamos de alguém que possa dar outra opinião. Ele esfregou o queixo. Alguma sugestão? Ela sentiu devagar, o pavor revirando suas entranhas. Me prometa que não vai surtar.